Meu nome é Karen Herzog e eu sou doutora biomédica e apresentadora aqui na RS Play do Além do Espelho. Um programa que fala de muitos assuntos, muito diversificado. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Eu quero que vocês entendam que aqui na TV eu escolho os meus convidados. Então, todas as pessoas que estiverem aqui no meu programa são pessoas que eu convidei e que eu admiro muito. Não traria ninguém que eu não gostasse muito ou que eu não admirasse muito para vir aqui conversar comigo e trazer suas histórias. Claro que antes eu tenho que passar para a TV tem que dar o aval dela, se aceita a pessoa ou não, dar aquela investigadinha assim, mas meus convidados sempre passam direto. E hoje eu estou aqui com a Simone Bodeberg. Ai, minha amiga querida. Simone, te apresente. Quero dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade tão especial e quero dizer que te vendo aqui na TV, com esse estúdio tão lindo, com essa foto, com esse quadro Além do Espelho, é algo que me deixou extremamente emocionada, porque eu te conheço há tantos anos. Nem pode falar quanto tempo. E tu sempre essa mulher que se reinventa a cada dia, então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. E eu quero dizer que nós mulheres, quando nós incentivamos umas às outras, nós vamos muito mais longe. E eu vejo que tu é uma mulher que tem esse dom de incentivar outras mulheres, e principalmente agora, com o teu quadro na TV, com a tua forma de lidar com a arte feminina, de nos embelezar, de nos fazer ter a nossa autoestima cada vez mais aumentada. Então, isso tu faz com maestria. Então, muito obrigada pelo convite. E agora eu vou falar quem é a Simone, né? Te apresenta. E a Simone Bodeberg é uma administradora de empresas, uma mulher empreendedora, uma mulher focada em desafios, uma mulher que todos os dias se reinventa. Nossa. E no auge dos seus 45 anos, com uma filha de 8 anos, passou por um divórcio no início desse ano e precisei mais uma vez me reinventar. Então eu digo para vocês que eu sou camaleoa, né? Eu sou aquela mulher que eu vou me adaptando às situações que acontecem. E nos 45 anos, passar por uma mudança tão drástica de vida é algo que está me fazendo refletir todos os dias e algo que está me fazendo repensar sobre tantas coisas, né? Porque tu sempre te projeta para ser uma mulher que estude, que se forme, que se case, que tenha filhos e que seja feliz o resto da vida. E quando algo muda, sai do script, realmente a gente precisa se reinventar porque não temos como parar. Nós só temos uma possibilidade, avançar. Então a Simone é essa mulher. A Simone, quando eu chamei ela, tem até o áudio ali, existe 1000 possibilidades de falar sobre a Simone. Ela é uma mulher que já viajou pelo mundo inteiro. Ela é uma mulher elegantérrima. Ela é uma mulher que trabalha muito. Ela é uma empreendedora, ela é mãe solo agora. Ela é um tipo de assunto, a gente poderia ficar falando aqui, né, Simone? É verdade. Muitas coisas, assim. Hoje a gente escolheu falar sobre mulheres, mudanças de vida, as dificuldades que as mulheres têm, as dependências que as mulheres têm, o quanto a gente precisa ter coragem para mudar, né, para seguir a nossa vida, o quanto é difícil tudo isso, né? Ah, parece que tudo muito fácil, a vida das mulheres agora, a mulher tá lá em cima, mas não, a gente passa por muita coisa. Então, hoje, assim, eu vou fazer alguns questionamentos com a Simone para vocês entenderem que ela tem muita história. Depois vocês sigam ela, essa mulher tem muita história. Vou adorar ter vocês como seguidores. Quantas mulheres hoje deixam de viver, de seguir a vida por falta de coragem, né? Falta de coragem, de medo de errar, medo de acertar, medo de ser julgada, medo da dependência, dependência financeira. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, Simone, sobre o que tu acha da função assim, das dependências, da falta de coragem, muitas vezes, que as mulheres têm de seguir, de ter força, de ter alguém que apoie para seguir em frente. Tu sabes que eu, durante 17 anos, atuei em uma grande empresa de venda direta, né? Uma grande empresa de cosméticos. E nessa empresa, Karen, eu ouvi histórias de milhares de mulheres. Acredito.
Mulheres essas que viam através da venda direta a possibilidade de criar os seus filhos e de ter uma fonte de renda. Porque viram que a dependência é algo que não traz uma palavra tão importante que precisamos tanto falar sobre ela: liberdade. Quando você depende de alguém, você não tem liberdade. Verdade. E a liberdade, eu digo para vocês que é, ao meu ponto de vista, o que nós temos de mais importante. Ninguém pode tirar minha liberdade. Eu quero ter liberdade de ir e vir, eu quero ter liberdade de estudar, eu quero ter liberdade de frequentar um bom restaurante, de escolher as minhas roupas, de comprar as minhas coisas. E quando uma mulher depende de alguém, ela tem que ir lá e tem que pedir para o marido: amor, eu quero um dinheiro para comprar. Vou falar aqui, o nome que eu vou falar vai meio que impactar. Digamos que, não, vai denunciar a minha idade, mas eu vou dizer para vocês que a mulherada deve se reconhecer. Eu quero dinheiro para comprar um Mods. Lembra da época do Mods? Não lembro, não é do meu tempo. Não é da minha época. Porque a mulherada, quando depende do marido, ela precisa dar conta de tudo e precisa pedir favor para tudo. Então, eu sempre fui a pessoa que incentivei a todas as mulheres a trabalharem de alguma forma. Ah, mas eu tenho que cuidar dos filhos. Então, como você pode ter uma fonte de renda cuidando dos seus filhos? Mas, por favor, não dependa de ninguém. Porque no momento que você depende, você está vivendo em prol do que aquela pessoa quer. E isso é muito triste. Nós vivemos em uma geração em que, graças a Deus, temos as possibilidades de escolher o que queremos. Imaginem na época da minha avó. A minha avó, por exemplo, ela teve 10, 11 filhos e, independente das atitudes do meu avô, ela tinha que permanecer casada, porque ela não tinha fonte de renda, ela não tinha como dar subsistência àquelas crianças se não fosse através do marido. Então, independente do que o marido fizesse, ela teria que permanecer casada, não tinha outra alternativa a não ser esta. E a dependência dela do marido, dos filhos dela... Exatamente, dos filhos é uma cadeia, ela, isso, é uma cadeia. E a pessoa se tranca naquele mundinho e vive uma vida inteira. Só que às vezes a gente fala isso, no tempo das nossas avós, das nossas mães, mas a gente vê muito isso hoje, né, Simone? Hoje em dia, exatamente. Parece que não, mas existe uma dependência aí, já não é só a dependência financeira, é a dependência emocional, muitas vezes. Exatamente. A dependência emocional, Karen, ela é inclusive muito pior que a financeira, porque eu conheço muitas mulheres extremamente bem-sucedidas e que, inclusive, sustentam os seus maridos, os maridos traem, os maridos são péssimos companheiros em vários sentidos e as mulheres não têm coragem de se divorciar devido a uma dependência emocional. E aí muitas vezes esses maridos dizem assim: e se tu me largar, quem é que vai te querer? Tu e mais 2 filhos, tu e mais 3 filhos, ninguém vai te querer. E aí que eu digo, né, pessoal, que baita engano. Que baita engano. Nossa, nos dias de hoje. Nós precisamos nos valorizar e nós precisamos jogar para o universo aquilo que nós queremos. Então, você, mulher que está me assistindo agora, pare de dizer: mas se eu me separar, será que ainda tem algum homem que presta? É óbvio que sim. Comece a ver os homens maravilhosos que nós temos aqui, perto de nós, mas que às vezes essa energia de só falar: homem não presta, mas homem... Essa energia faz com que você se afaste, de repente, do seu príncipe encantado. Exatamente. Então, eu sou uma mulher que eu sempre digo: a gente precisa ser independente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa precisamos de um grande amor ao nosso lado. Porque ninguém vive só de dinheiro. Nós precisamos de um amor, nós precisamos ser amadas, nós precisamos de carinho, de afeto, de atenção. E as pessoas, elas estão ficando tão frias, estão ficando tanto tempo na frente de um celular, por exemplo, que às vezes perde isso aqui, Karen, a capacidade de se conectar, de se olhar, de conversar. Eu acho que isso hoje eu acho muito triste. A gente vem de uma geração, né, Simone, que não existia celular, não existia nada disso, que era olho no olho, era brincar, né? E hoje a gente vê os relacionamentos, cada um com seu celular, o relacionamento à distância. Quem acredita, tudo bem, acredito que, né? Mas, gente, tem que ter o toque. Não, tem que ter o toque. Tu tem que sentir o cheiro. Exatamente. É todo um contexto de uma relação. Exatamente. Né? Não existe isso... porque, meu Deus do céu, porque eu estou me relacionando há 2 anos. Gente, é o dia a dia, é o nosso dia a dia. A gente tem que conhecer. E mesmo assim, às vezes, morando 10, 15 anos com uma pessoa, tu não conhece ela, né, Simone? Exatamente. Tanto é, eu fiquei num relacionamento de 17 anos. 17 fui anos. casada durante 15 anos.
e tive grandes surpresas após o divórcio. E por isso acontece, exatamente. É raro, mas acontece muito. Bastante. E por que eu digo isso para ti, Karen? Porque quando você está com uma pessoa por amor e não por medo e não por dependência, a própria relação se torna muito mais natural, se torna muito mais prazerosa, porque você consegue ser você mesma. Exato. Né? Quantas mulheres ficam ali tolhidas por medo, ai, mas se eu falar alguma coisa, ele de repente até vai fazer comigo algum tipo de violência patrimonial, porque isso a gente tem que falar muito. Quantos divórcios as mulheres se divorciam e saem sem absolutamente nada. Nada. E muitas vezes os companheiros fazem isso exatamente para que essa mulher volte para o relacionamento. Para que ela realmente sinta-se dependente daquilo ali, né? Pensando em uma guerra, o que você faz para combater o seu inimigo? Você tira o suprimento, você tira a água e tira a comida. Exato. Você vai aniquilar a oposição, você acaba com ele. O que um homem faz? Ela quer se separar de mim? Beleza, eu não dou mais R$1. E a mulher que não tem como sobreviver vai fazer o quê, gente? Quantos casos de violência doméstica? Eu dentro da Avon, eu pegava casos de violência doméstica que a mulher era obrigada a voltar para o seu algoz, porque ela se separava, saía de casa, ficava uma noite fora, uma noite na casa da família. Mas e depois? E muitas vezes nem a família dá o apoio, E muitas né? vezes nem a família dá o apoio, mas digamos que aquela primeira noite, fui agredida, tenho que sair de casa com os filhos. Sai de casa. Mas vê que não tem suporte nenhum, porque as pessoas cada uma vivendo a sua vida. E numa separação, gente, a gente tem que estar muito preparado, porque você fica sozinha. Muitas vezes a família fica contra, muitas vezes os amigos desaparecem e você acaba ficando ali. Você com as suas sombras, com seus ressentimentos, com a sua insegurança, sem saber como será o dia de amanhã e muitas vezes com os filhos para cuidar. Então isso é muito triste. E não sei teu caso, assim, mas claro, tu tem uma estrutura muito boa, mas não ter um pai do lado de uma criança é complicado, eu acho, né, Simone? Eu fui criada, Karen, a minha mãe foi uma mãe solo, né? Os meus pais se separaram, eu tinha 1 ano. Então, eu fui criada por uma mãe, eu digo que o meu sistema é matriarcal, eu sou uma mulher que eu que mando na casa, sempre foi assim, porque a minha mãe me criou assim, né? Ela foi pai e mãe, eu digo que ela foi pãe, ela foi pai e mãe. E a Sofia, a nossa separação, a Sofia tinha 8 anos, né? E eu digo para vocês, eu todos os dias incentivo a minha filha a estar próxima do pai, a amar o pai, a ficar junto do pai, porque a coisa mais linda que tem é uma relação de uma filha mulher, porque ela está naquela fase que é apaixonada pelo pai, se dando bem com seu pai e tendo essa figura masculina próxima. Então a gente já sofre de não ter mais a figura masculina dentro de casa. Então a Sofia não pode se abster disso. Então, eu e o Fernando temos uma relação de... Fernando, a Sofia sempre vai ser sua filha. E é muito importante que vocês estejam juntos. Então, eu e ele, nós temos essa relação de uma guarda compartilhada e de fazer com que a Sofia sempre transcorra muito bem entre os 2 lares. Tanto é que o início eu levava a malinha dela. Aí eu disse, isso está errado, eu não posso levar a mala. Minha filha não pode ter a percepção que ela chega na casa do pai com uma mala, porque ela não está na casa do pai de visita, a casa do pai também é dela. E a gente não chega na nossa casa de mala. Então eu cheguei e fiz uma cápsula de roupas da Sofia, roupas, sapatos, e disse para o meu ex-marido, aqui estão todas as coisas da Sofia. Ela não vem para a tua casa de mala, porque a tua casa é dela também. Sim. Assim como ela não entra na minha casa de mala, ela não vai mais entrar na tua de mala. Porque a minha filha não pode ter essa percepção, ela tem que encarar que ela tem 2 lares, o lar do pai e o lar da mãe. E que são relações e vínculos que sempre estarão cada dia mais fortalecidos, que ninguém quebra. Eu digo que marido não é parente. Eu não tenho o sangue correndo nas veias do meu ex-marido. Agora, filho... É o resto da vida. Filho é um laço sanguíneo que é para o resto da vida. Querendo ou não, a gente tem esse laço para o resto da vida. Porque às vezes muitos pais abandonam, né? Abandonam, eu não quero saber, eu me separei, não quero... Engano seu, esse teu laço é para o resto da vida. Uma das coisas que a gente, já falando em separação, em mulheres e dependências e independências, o que acontece muito também é isso, né? Muitas vezes as mulheres ficam com os maridos,
ficam naquela vida, não cuidando da casa, cuidando daquele mundinho, não estudam, não faz nada, só naquela vida delas, se separa e o marido diz, vai e cuida dos filhos. Exatamente. E aí ela já carrega aquele peso de ser mãe, porque mãe não tem comparação, né? O amor de uma mãe, o cuidado de uma mãe. E aí fica aquele medo, meu Deus, como que eu vou criar? E quanto a gente vê, né, Simone, os pais abandonando os filhos, né? Isso aí. Exatamente. E isso é um dos motivos, eu acho que segura muito as mulheres hoje a aguentar um relacionamento, às vezes difícil, né? Doloroso. Aguentar abusos, né? As mulheres, elas aguentam abusos pensando no bem do filho. Mas aí o que eu sempre digo para todas as mulheres, né, nas minhas mentorias pessoal, o que a gente precisa ter de uma maneira muito clara? Somos indivíduos. Então, para a Sofia estar bem, a Simone precisa estar bem em primeiro lugar. E aí a gente precisa ser bem egoísta. Eu preciso estar bem, porque se eu não estiver bem, a Sofia não estará bem. As pessoas que estiverem à minha volta também não estarão bem. Então, quando cai lá as máscaras de oxigênio dentro da aeronave, primeiro coloque a sua, depois pense nas pessoas à sua volta. E a mesma coisa com a gente. É um grande erro de uma mulher cuidar primeiro de todo mundo e depois cuidar dela. Isso está errado. Mas é um erro essa mulher muito vai ficar comum, né? sobrecarregada, essa mulher vai ficar estressada, essa mulher vai ficar com um burnout doméstico gigantesco. E tem uma grande diferença entre cansaço e estresse. Né? E essa é uma outra pauta que a gente pode ter um outro dia. Porque as mulheres, elas estão vivendo, além de um cansaço físico, um estresse mental gigantesco. E isso eu digo para vocês, gente. A mulher, ela tem um portal. Nós geramos uma vida. Nós damos à luz através de um grande portal. Isso é a coisa mais magnífica que existe. Então, tu imagina a nossa coragem de colocar um ser humano no mundo. Esse já é um dos maiores atos de coragem que pode existir. Você ter um coração fora do peito. Que coisa mais linda. Isso é coragem. Né? Então, quando eu tive a Sofia, eu lembro que ali nos primeiros dias eu dizia, gente, tem que ter muita coragem. O que eu faço com esse ser humaninho agora? Eu dou de mamar, eu choro junto com ela, eu começo a dormir, o que eu faço? Porque tem que ter muita coragem. E criar um filho exige muita coragem. Ainda mais nos dias de hoje, né, Simone? E filho é igual videogame, eu sempre digo isso. A cada fase vai ficando pior. Tô brincando, Só gente. Piora. Ai, vai ficando mais desafiador. Tô brincando, não piora não, é a coisa mais linda da maternidade, mas vai ficando cada vez mais desafiador. Né? Então, a Sofia, quando era bebezinha, eu botava a roupa que eu queria e estava tudo certo. Agora, mamãe, eu não quero essa roupa. Eu quero colocar uma blusa rosa, uma calça azul e um tênis verde. Mas, minha filha, pelo amor de Deus, tu vai um arco-íris. Mas é assim que eu quero, mamãe. E aí, o que tu faz? Tu, né, Simone? Tu imagina. Não deve ser fácil. Mas são fases, né, que vão se tornando mais desafiadoras, mas que a gente tem que passar. E principalmente mulheres. E eu sempre digo que eu adoro trabalhar com mulher. E mulher tem os nossos hormônios, que são únicos, são nossos. Às vezes eu digo para os homens, digo, gente, nos entendam um pouquinho mais. Nós temos hormônios que vocês não têm. Nós temos oscilações que vocês não têm. Tu sabe que eu até comentei num programa anterior, eu acho que os homens, tá tão divulgada a função dos hormônios, de quanto a gente oscila e tudo, eu acho que os homens estão começando a entender, o meu marido mesmo, às vezes agora ele já está começando a entender esses processos hormonais, que é essa balança louca que a gente vira, mas que hoje a gente está conseguindo explicar, falar mais e os maridos, muitos maridos, conseguindo entender um pouco mais. Mas os hormônios detonam com a gente, né? Não, e tu imagina eu, Karen, uma mulher de 45 anos, na pré-menopausa, onde eu tô assim, é um turbilhão de emoções, exatamente por tu já estares entrando numa pré-menopausa, me divorciando, tendo que me reinventar. Esse ano também eu tinha tido a oportunidade de estar na Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul como secretária da Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, e foi uma bênção o período que eu fiquei. Porém, agora eu não faço mais parte do quadro, então também tive que ter mais essa cisão. Eu digo para vocês que o ano de 2026 está sendo assim, um daqueles anos de, pensa um ano desafiador? Começou com tudo para ti, né, Simone? Nosso Deus, gente. Então, eu digo que esse ano está me ensinando tanto, que eu estou saindo PhD em várias áreas que eu nem imaginava que eu teria tanta força e que esse ano está me mostrando que sim, nós temos. Vamos falar um pouquinho sobre idade. Já que estamos falando sobre idade, não vamos comentar a nossa mentira. Eu já falei da minha, eu tenho 45, adoro dizer que eu tenho 45. Ai, gente, eu conheço a Simone desde 1950, mas não espalhem. Deixa assim. Deixa assim.
a função virou uma empreendedora, né? Sim. Teve coragem de sair dessa empresa, 17 anos, mudou totalmente a tua vida. Eu lembro da gente conversando. Tu estava exatamente comigo nessa transição. E eu disse, isso. Simone, não dá mais, vai. Exatamente. E foi, e deu tudo certo. Idade para empreender. Ah, porque eu já estou com 40 e poucos anos, eu não tenho mais idade. Qual a tua opinião sobre isso? Eu sou uma mulher que eu adoro ler e ler de uma maneira assim, ó, incessante, né? Então eu sou apaixonada por leitura. E tu sabe qual é o livro mais lido no mundo todo? Não. A Bíblia. Eu ia falar, mas eu pensei. A Bíblia é o livro mais lido, porque a Bíblia são vários livros, né? E dentro da Bíblia a gente tem várias lições. E se tu observares na Bíblia, os grandes homens de Deus que transformaram o mundo em algum momento eram homens acima de 40 anos. E Jesus tinha 33, né? Jesus, quando aparece novamente, ele está com 33 anos. Então, já é um homem maduro. Então, o que eu digo para vocês é, não temos idade para empreender. A gente pode começar já plantar uma sementinha nos nossos filhos, que nem a Sofia. Eu já estou plantando uma sementinha nela, para ela já ser empreendedora. Então, já digo para ela, minha filha, quem sabe tu faz umas pulseiras, já coloca para vender. E aí, com o valor que tu arrecadar, tu já tem um valor para o teu lanche da escola, para a mamãe não ter que estar dando lanche. Então, ao invés de eu dar o lanche, eu vou dar o quê? O material da pulseira, porque ela vendendo a pulseira, ela já tem dinheiro para o lanche, ela já vai sabendo administrar as suas finanças, né? Então, eu digo que isso já tem que começar a ser incentivado desde que a criança é pequenininha e sem medo de errar, eu te digo que não temos idade para não empreender mais. Eu digo que tu para de empreender somente quando uma porta se fecha. E essa porta é a porta do caixão, não quero que feche para ninguém. Enquanto isso, nós estamos aqui dispostas, e principalmente nós mulheres, que nós conseguimos, né, fazer mil coisas e, digamos que, equilibrar vários pratos em duas mãos. Para nós mulheres isso é muito fácil. Eu digo que uma mulher pode fazer um pão caseiro e vender, uma mulher pode fazer um bolo de pote e sair vendendo, uma mulher pode aprender uma profissão pela internet, fazer manicure, pedicure, crochê, tricô. Faz um curso de Exatamente, costura. Curso de vendas para começar a vender pela internet. Gente, tem tanta coisa que eu sempre digo o seguinte, as principais palavras do português, todas têm ação, motivação. Depois, esqueci as outras palavras. Determinação. Sabe por que eu esqueci? Amiga, deixa eu contar, isso é muito engraçado. Eu tô com essa questão de esquecimento? Não é do esquecimento, amiga. É que eu acabei de falar da menopausa. Que eu tô ali na pré-menopausa e que a gente esquece de tudo. Esses dias eu tava com uma pessoa na beira da praia e a pessoa disse assim pra mim, passou um quero-quero. Essa história é muito engraçada. Passou um quero-quero. Aí a pessoa disse assim, ai, olha que lindo, é uma garça. Eu disse, não. E eu pensando, eu tenho que falar pra essa pessoa que isso não é uma garça, é um quero-quero. Eu disse, não. Isso não é uma garça, isso é um papagaio. E a pessoa disse assim, gente, como assim, Simone? Deus do céu. Isso daqui não é um papagaio. Isso pode não ser garça, mas papagaio não é. Gente, esqueci, como é que é o nome desse bicho? Gente, imagina o quero-quero, que é um símbolo do nosso... Só que eu esqueço, é o lapso da memória. E as mulheres que estão na menopausa vão se identificar exatamente comigo. Menina, Esses dias eu vi um vídeo, uma pessoa dizendo assim, gente, eu quero aquilo de comer, como é que é o nome? A pessoa tinha esquecido o nome, prato. Menina, eu fico bem apavorada. Mas então, as palavras da ação. Motivação, oração. Determinação. Tantas coisas que têm ação, que a gente vê que pra gente conseguir fazer algo, nós precisamos agir. Então, quando que eu vou começar a agir para ter os meus sonhos realizados, para ter as minhas metas atingidas? Porque tudo tem ação, gente. E por que deixar para depois? Exatamente. E o depois, né? Então, você quer empreender, tem a determinação de já começar o teu negócio com as ferramentas que tu tem. O que eu sei fazer, gente? O que eu sei fazer? Então, você tem que se atinar nisso. O que hoje eu sei fazer? Sei organizar o guarda-roupa. Para que eu possa... Exatamente. Eu vou organizar as coisas para as pessoas, vou organizar o guarda-roupa das pessoas, vou... enfim, eu vou me tornar, de repente, uma influencer da internet, mostrando o meu dia a dia. Quantas pessoas viralizaram, mostrando o seu dia a dia em casas super simples e humildes. E as pessoas vão para lá assistir. Então, eu vejo que hoje a gente precisa ter o quê? A motivação.
Vamos encerrar, porque a nossa conversa passou muito rápido, sim, rapidinho. Gente, eu já quero ficar aqui, pelo amor de Deus. Vai ter mais papo. Hoje tu tá trabalhando, tá empreendendo em quê? Conta pra nós. Então, Karen, quero inclusive convidar a todas as mulheres que estão aqui nos assistindo para visitar o meu showroom de desapegos. Então, eu tenho um showroom de moda circular, um brechó chamado Desapego Simone Bonneberg, que é a Desapegue-se. Eu já vou falar para vocês assim, ó, eu sou uma das primeiras clientes dela. Verdade, verdade. E eu sou fã, eu uso o Desapegue-se direto. Inclusive, da minha sacolinha, ela já trouxe ali, ó. Viu só? E essa é uma baita fonte de renda para as mulheres que hoje não sabem o que fazer. Abram os guarda-roupas. Olhem o que vocês têm ali dentro, olhem aquilo que vocês não estão usando por mais de 2 anos e comecem a passar para frente, gente. Porque tudo que está parado, energia parada, é vida trancada. Você só vai trazer o novo para sua vida quando o velho sair. Então vai lá e desapega, tira tudo que tu não está usando, ó, e passa para frente. Vai ter uma renda extra, vai dar mais valor ao teu dinheiro. Antes de tu comprar alguma coisa que vai ficar parada, tu vai pensar 2 vezes. E ó, vai aí fazer com que a sua independência financeira torne-se a cada dia mais real. Simone, eu tô muito grata, assim, nossa conversa passou muito rápido. A gente conversando é sempre assim, né? Verdade, verdade. Agradeço, então, a presença da Simone. Quero convidar vocês a assistirem, então, o programa. É todo domingo, às 9 da noite, na RS Play. Então, já estou convidando vocês para assistir no domingo. E semana que vem tem mais, eu acho que vou ter que chamar a Simone de novo. Ai, gente, eu já quero, por favor, foi pouco tempo. Foi rápido, quero ficar aqui, amiga. Meu Deus, vamos sentar ali agora. Adorei, vou continuar matraqueando, adorei. Gente, muito obrigada pela presença de todos, pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado e beijo.